Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Sormani aloprando os flamenguistas depois dessa goleada de 3-0 aí do Verdão, gol de Paulinho, Flaco Lopes e Alan, né? Vamos ver aí o que ele falou aí, elogiou bastante a atuação aí do Verdão. Então galera, assim, mais enrolações que o vídeo aí que tá muito legal pra vocês. Eu queria muito ver a cara do BAP depois desses 3-0 do Palmeiras sobre o Flamengo. 3-0, não é que foi 1-0, blá, blá. E a expulsão do jogador do Flamengo foi correta, hein? Não tem nem o que falar. Será que o BAP encontrou com a Leila no Maracanã? Deve ter encontrado, né? Deve ter encontrado. Eu pelo menos não vi, entendeu? Eu vi o jogo do Santos e estava gravando meu vídeo lá, acabei não vendo todos os detalhes, as nuances desse jogo do Maracanã, mas eu acho que eles não se encontraram, não. Será que a Leila foi? Acho que ela deve ter ido, né? Mas ai, meu Deus do céu. Um não pode ver o outro. E o outro não pode ver um. Gente do céu, que vitória da Leila sobre o BAP, hein? Que vitória da Leila sobre o BAP. 3-0. O que o BAP vai falar em casa? A hora que ele abrir a porta de casa, a mulher dele fala: BAP, você chegou. Não, cheguei, mas pelo amor de Deus, não fala comigo. Por quê, meu amor? Porque nós tomamos de 3-0 do Palmeiras. Vai estar aí tranquilo. Mas foi importante, entre algumas coisas que ele falou, sobre o Paulinho, né? Que eu acho que a gente tem que destacar um pouco esse jogador, que a gente às vezes questiona, tá virando um problema pro Palmeiras, tá virando um problema para ele mesmo, toda essa situação. O Paulinho entra hoje, faz um gol, é importante para ele. E aí, em cima dessa polêmica, a gente tem até a imagem, numa boa, gente, claro, pisou no escudo lá, etc. Eu, sinceramente, não vi uma coisa assim proposital do Paulinho. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Ele tá andando, ele tá passando ali, parou ali. Acho que ele nem viu onde estava pisando direito, gente, na boa. Mas no caso do Paulinho... Por causa do passado vascaíno, tem... Não, tem. Ele é cria do Vasco, mas no jogo do Atlético, 2023, que o Galo ganha de 3-0 no Maracanã, o Paulinho faz um gol, ele também fez um gesto parecido, pedindo silêncio e pisou no escudo. O jogador, quando tem essa identificação, sabe ali, faz uma coisinha pra provocar. Mas não pisar no escudo. Mas não justifica esse barulho todo também dos jogadores do Flamengo. Mas na boa, ele não pisou de propósito no escudo, ele não foi pisar no escudo pra sacanear, pelo menos é minha ótica, tudo bem, eu respeito quem pensa diferente. Mas, na verdade, ele passou por ali, né? Não me pareceu ser uma questão intencional. Eu vou mudar o meu caminho para pisar. Não pareceu para mim. Mas assim, tem um companheiro que puxa para que ele não pise. Os companheiros não pisam, olha só. Eu não sei se ele meio que não olha, mas ele vai caminhando. É o Maurício, ó. Maurício. Vem aqui. E aí ele não, mas e os outros não pisam. Mas sabe, eu acho uma... eu acho que essa próxima cena... Essa próxima cena daí que o pessoal não gosta. Mas os caras já tinham ido atrás dele no escudo, contemporizaram e ele sai comemorando, porque o Paulinho é do Rio de Janeiro, certamente tinha familiares ali no estádio torcendo por ele. Ele é jogador do Vasco. É jogador do Vasco e, cara, provocação faz parte do futebol também. E pra mim, os jogadores do Flamengo pegaram pilha, sabendo do histórico do Paulinho, sabendo que rolou essa provocação no jogo do Galo, em que o Atlético venceu por 3-0, o Paulinho também marcou e pediu silêncio da torcida, mas não justifica esse auê todo, né? Também ali já jogadores do Flamengo de cabeça quente pela derrota de 3-0. Sinceramente, enfim, todos nós aqui, né, a gente tem idade aqui, a gente viu já um futebol de provocações históricas, era o Romário que provocava, era Edmundo que provocava, tinha vários jogadores assim que faziam provocações, Viola então, Paulo Nunes e tudo. Eu vou tirar essa coisa do escudo, porque pra mim não foi proposital, tá? Não foi proposital. Agora, vibração, às vezes o cala-boca... Será que não há um exagero também com relação a isso? Ou realmente uma coisa tem que ser proibida, acabou? Outro dia teve um jogo do Corinthians, da Colômbia, da briga e tal. Que deu confusão. Hugo, né? É que o Hugo comemorou, ao que me parece, assim, para ele próprio. Ele comemora sempre assim, pra ele próprio. Assim, sempre. E aí gerou uma confusão, sabe? A gente vive tempos muito difíceis. Mas a chatice muito difícil. A chatice desse negócio é que, se você conversar com muitos jogadores em atividade hoje, o cara vai dizer:
futebol hoje está chato, a gente não pode comemorar, a gente não pode provocar, não pode fazer nada. Mas quando há uma mínima provocação contra o time deles, reagem dessa maneira, apelam. E por isso o futebol vai ficando dessa maneira. Porque para evitar pancadaria generalizada, como a gente viu no Mineirão, as regras vão sendo reescritas, as orientações são cada vez mais severas e os atletas também, nesse momento, se querem um futebol mais liberal, que a gente tenha de volta essas provocações, pedir silêncio para torcedor, isso é mais antigo que o próprio futebol. E até a história... Um lado do outro, tá tudo bem. A história da bandeira do escanteio, e isso de pisar no escudo, gente, isso não ofende a honra, ou não deveria pisar ofender... no escudo eu não gosto. Mas é... Não, aí eu acho que não foi proposital, tá tudo bem, ele nem viu. Agora, fazer que nem, por exemplo, o Diego fez no Morumbi, naquele Santos em 2002, São Paulo 3, Santos 2, na fase de classificação do Campeonato Brasileiro. Aí não dá, aquilo eu não posso aprovar. Mas tem uma diferença considerável, William. Quando o escudo hoje ali no gramado, à beira do campo, o jogador às vezes está na euforia, calor do jogo, comemorando, do que na época do Diego, que foi lá no meio, pulou a placa de publicidade para comemorar e afrontar o torcedor. Nesse caso aí, é jogador pegar pilha por algo que não tem a menor necessidade, não há um desrespeito, e até considerando o histórico do Paulinho, de ter sido formado no Vasco, mas não é algo ali. E ele depois da briga, da confusão, ele fala para os jogadores, eu estou dizendo, olha, eu estou aqui, porque da outra vez ele também comemorou dessa forma. Então, normal, e vejo que, para mim, os jogadores passaram do ponto mais de cabeça quente pelo resultado. E vendo a situação do Paulinho também, estou até conversando aqui antes do programa começar, né? Isso. O Paulinho é um cara que ele está há muito tempo sem conseguir jogar, né? Entrou em alguns momentos, agora recentemente, porque está num processo de retorno. Tem toda uma pressão em cima dessa questão, em cima do Palmeiras, em cima dele, né? A contratação cara, porque o Paulinho já era, porque imagina, deram previsão, agora é outra, agora é outra, agora é outra. O cara está incomodado. É lógico. Entendeu? Ele é um ser humano, tem sangue nas veias. Assim, e tem a oportunidade de entrar num jogo grande desse, gigante desse. Faz um gol. O cara extravasou, André. Sim. O cara extravasou. E eu repito, essa coisa do Paulinho extravasar, pra mim, não passa por pisar no escudo, porque, de novo, pra mim... a comemoração desse gol aí? Aqui? Sim, esse do Flaco Lopes? Sim, observe, porque não sei se a gente tem como voltar. Olha a comemoração desse gol, olha os jogadores pulando reservas. Os reservas passam ali também sabe, tá à beira do campo. Exato, ó. A gente vai voltar a imagem para mostrar aqui. Tá assim, pra mim ele não pisa de forma proposital ali, só que o cara extravasou, foi lá, e eu acho que tudo bem. Gente, às vezes, a gente quer ser tão... Olha a turma pulando a placa, olha pra onde eles vão agora, ó. Passaram por ali, não estão nem vendo, ó. O pessoal pisou alguns desviaram, alguns não desviaram. Então, cara, e quem desviou não quer dizer também que desviou porque viu o escudo. O cara simplesmente passou para abraçar o outro e acabou desviando, sabe? Eu acho que é um excesso de preciosismo ali, André, e acho que... Ali tem o contexto do final do jogo, de uma derrota acachapante. Mas tem o contexto do Paulinho, gente. Sim, claro, eu ia chegar lá. Personagem Paulinho. Então, porque o gol do Paulinho, no contexto do final do jogo, fechando uma partida decisiva, sabe? Aquele gol do ápice. É um gol que, assim, fechou o jogo, não tem mais... Volta, e aí tem o histórico de vascaíno, de atleticano. Ele é a encarnação da chamada... Como é que é o nome? União Sinistra. União Sinistra. Vasco, Atlético e agora Palmeiras. Então traz tudo isso com ele. E ele insiste, né? Ele faz o sinal de calar a boca, depois ele dá uma passeadinha ali em cima do escudo, depois ele sai comemorando em direção à arquibancada. E aí isso aí acabou, dentro de um cenário que os jogadores já estavam irritados pela derrota de 3-0, acabou inflamando um pouco. Mas também, como eu disse aqui o André no início do programa, foi aquele me disse ali, empurra daqui, empurra de lá, e foi resolvido e segue o jogo. Acho que o Paulinho precisa dar sequência agora, lamentavelmente para ele e para o Palmeiras, já vai parar daqui a pouco. Semana que vem para tudo de novo. Mas ele precisa ter uma sequência de jogos para poder ser um jogador que se espera e que ele possa ajudar o Palmeiras muito mais do que fez até agora. Sim. Fala, André, pode ir. Não, é isso aí. Eu acho que realmente as coisas estão muito chatas. Existe uma tendência a se sentir ofendido por mínimas atitudes. Eu acho que os jogadores sabem muito bem quem faz para provocar, quem não faz. Os jogadores se conhecem em todos os lugares.
E eu não estou nem falando desse caso específico hoje, o que eu tinha para falar sobre isso eu já falei. Sim, o Paulinho, um jogador do Palmeiras tenta tirar o Paulinho, talvez mais atento, mas não foi ele que fez o gol, não é ele que carrega toda essa situação que o Paulinho teve que carregar. E o Paulinho, na minha forma de ver as imagens, não quis provocar o Flamengo, muito menos humilhar o Flamengo. Quando você vai e pisa propositalmente, teve jogador já que pisou na camisa, etc. A coisa de chutar bandeirinha de escanteio. Tem várias pequenas portas para uma briga começar no jogo de futebol hoje, que eu acho que mostram que existe, como existe por parte do torcedor, quando vê uma postagem na mídia social, ou quando ouve a gente falar aqui uma coisa, né, de gente que não quer saber da nossa opinião, não está interessado na nossa opinião, quer apenas ver a nossa opinião ser igual a deles, Isso. Ou seja... Quer uma validação. Quer ver a opinião dele na nossa boca. Isso. E aí está tudo bem. Grandes jornalistas, sóbrios, imparciais. Mas se você diz uma coisa que o cara não gosta, ou ele não concorda, é o clubismo, e é daí para baixo. É isso. Então, esse clima muitas vezes vai para o campo. E os jogadores estão sempre, acho que, num estado de sensibilidade muito exacerbado. Sim. E depois são os mesmos, como disse o Breler, que dizem, tá chato, não dá mais para fazer nada. Né? É isso. São os que reclamam de certas regras, não pode tirar a camisa e tal, né? Existe uma incoerência muito grande. Mas no caso de hoje, por favor, os jogadores de futebol devem saber o que o Paulinho está passando. Exatamente. Vamos fazer um intervalo aqui no Linha de Passe, seguimos no YouTube. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí a imprensa falando um pouquinho sobre essa vitória aí do Palmeiras por 3-0, né? E Sormani no começo do vídeo aloprando aí e zoando bastante aí o Flamengo, porque, né? Se achava a soberba, né? Que é a melhor de todos, que ia ganhar fácil, isso, aquilo, outro, no Maracanã, essa goleada, né? Até muitos, né? Da imprensa mesmo, comentaristas, disseram que o favoritismo era do Flamengo, que o Palmeiras não ia jogar nada, ia tomar uma goleada, isso, aquilo, outro, e não foi isso que aconteceu. O Palmeiras foi lá e fez seu jogo e conquistou aí uma vitória muito boa de 3-0 e disparou na liderança do Brasileirão, né? Mas isso, qual a sua opinião? Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.